Olá pessoal, hoje nós iremos ver o conceito de função crescente e função decrescente, tá ok? Mas antes de fazer aqui as questões, vou aqui falar do conceito de função crescente e decrescente de maneira genérica. Em outras aulas eu vou ver a função específica, né, para cada caso, tipo função afim e a função quadrática. A função afim seria que é a função do primeiro grau, a função quadrática do segundo grau. Em outras aulas eu irei abordar esse tema também, porém aqui eu vou falar de maneira genérica o conceito aqui de função crescente e função decrescente, e aqui vou dar uma pincelada ainda na questão vou dar exemplos aqui de função de primeiro grau e também de segundo grau ali. Mas lembrando que futuramente eu vou também fazer vídeos com esse foco específico para cada tipo de função. Vamos lá, a função crescente. A função crescente, o nome já diz, crescendo, está crescendo, ela cresce. Temos aqui a função, o f de x, que também podemos chamar do y, porque o f de x, no plano cartesiano, nós temos o eixo y, que é na vertical, e o eixo x na horizontal. O eixo x é o eixo das abscissas e o eixo vertical, o das ordenadas, que seria o eixo y. Então, quando a gente fala em f de x, o f de x ele é a mesma coisa do que o y, ok? E quem é esse y aqui? É quando nós vemos aqui o plano cartesiano, vou fazer aqui rapidamente, ó. Aqui é o y, aqui é o x, tá? Então, à medida que aqui nós temos os valores de x e os valores aqui de f de x, né? No caso do y, que é a mesma coisa de f de x, representado no eixo vertical. Então, temos o seguinte, a crescente é quando nós colocamos o valor para x, toda vez que colocamos o valor de x, e aquele valor de x ele aumenta, a função f de x também vai aumentar. Em outras palavras, se ele diminui, a função também vai diminuir. Isso é chamado de função o quê? Crescente. Por exemplo, aqui, vamos supor, f de x seja igual a x mais 5, ok? Então, vamos supor, eu vou botar aqui x, para x igual a 0, o y, o f de x, como eu disse, o f de x, toda vez que fala f de x, significa o y, aqui do eixo vertical, né? Então, vamos dizer aqui que o y, ele vai ser 0, que é o x, mais 5. Portanto, aqui vai dar 5. Se o x valer 2, aqui teremos 2, que aqui é x mais 5. X valendo 2, então vai ser 2 mais 5. Y vai valer quanto? 7. Então percebe, eu poderia pegar aqui, qualquer valor que você pegar, que você aumentar aqui vai aumentar, tá? Então esse é um caso específico de função o quê? Função crescente. Peguei um exemplo simples, apenas para vocês compreender o conceito. Suponhamos que eu tivesse aqui o valor, ao invés de ser x mais 5, fosse menos x mais 5. Então, eu vou ter aqui o seguinte, para x igual a 0, o y, botar 0 não, botar um outro valor. Pode ser o 0 também, vamos lá. Vamos misturar aqui, 0, y vai ser o quê? 0 mais 5. Vai dar 5 aqui. Se eu botar x igual a 1, o y será menos 1, porque x é 1, então menos x, menos 1, mais 5, o y vai ser 4. Se x fosse igual a 3, então y seria menos x, então no caso menos x será menos 3. Menos 3 mais 5, o y igual a 2.
Percebam que aqui o x ele está 0, 1 e 3. Ele está aumentando. O valor do y para x igual a 0 é 5. Para x igual a 1 é 4. Para x igual a 3 é 2. Então aqui o y ele diminui. Percebam que x aumenta, y diminui. Então, aqui nós temos no caso o quê? De função decrescente, porque o x aumenta, o y diminui. Eu não estou nem entrando muito naquela conceito muito formal. x1, se x1 for menor que x2, então f de x1 menor que f de x2, no caso da função crescente, né? Se x1 for maior do que x2, f de x1 maior do que f de x2, função crescente. Se x1 maior que x2, então f de x2 menor do que o f de x1. Aí seria a função o quê? Decrescente. É o que nós vimos aqui agora, tá ok? Estou apenas botando aqui na prática aqui. De maneira geral, estou mostrando aqui, fazendo o cálculo físico, né? Você escrever aqui e identificar. Entretanto, quando nós temos a função do primeiro grau, que é a função afim, nós temos a função afim de maneira genérica, ela é representada assim, ó, f de x é igual a x mais b. Esse A aqui, ele representa o coeficiente angular. Eu estou até adiantando aqui essa aula, mas que significa o quê? A tangente, o ângulo, né, da tangente ali, naquele ponto do gráfico da função. Quando eu tenho esse cara aqui, que indica o coeficiente angular, ele indica também se ela é crescente ou decrescente. Na função afim, se o A, quem é o A? É o coeficiente de x, tá? For maior que zero, o gráfico ele vai ter a reta voltada para lá, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Aí a angulação aqui vai variar de acordo com o valor, mas assim, o sentido vai ser esse, daqui, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Você vai ter ali essa angulação assim. Isso aponta para uma função crescente. Isso em qualquer função, mesmo depois na quadrática também vai ser também assim, ó. Naquele ponto ali do gráfico, se a reta tangente estiver voltada para a direita, ela é crescente. Então, na função, se for desse estilo aqui, você tem que ter o m, ou no caso, o que multiplica x maior que zero. Se aqui for maior que zero, tá? Nós temos uma função crescente. Foi o exemplo que nós demos aqui ainda agora. Nós vimos aqui o exemplo anterior, no caso x mais 5, era o quê? Aqui era mais. Que era aqui o A. O A era quem? Era o 1, que multiplicava o x. 1 é maior que zero, então a função é crescente. Aqui nós temos o quê? O A aqui, ó, A que multiplica x. Aqui é menos 1. Quando for negativo, a função vai ser o quê? Decrescente. Porque o gráfico ela terá essa característica, a reta tangente. Perdão, a reta do gráfico terá essa característica. Para cá, sempre voltando para cá assim. Porque à medida que você aumenta o x, que é o do gráfico, o valor do y ele cai. E a crescente, à medida que você aumenta o x, o valor do y ele aumenta. Então, nesse caso aqui, você vai ter que observar o quê? Você pode fazer até o cálculo, mas para você ganhar tempo, eu fiz o cálculo para mostrar como é que faz, para verificar. Mas você pode verificar se ele é crescente ou decrescente sem precisar fazer cálculo, apenas olhando para a expressão, nesse caso aqui, beleza? Dito isso, vamos fazer aqui umas questões para a gente ver. Considere a função 3x mais 2, ela é
Crescente, decrescente, constante ou nenhuma das anteriores? Ora, nós sabemos aqui que o A, lembra que eu falei? AX mais B. O A aqui é quem? É o 3. O 3 é maior que zero. Maior que zero. Se é maior que zero, é crescente. Então, letra A. Ok? A função será crescente. Basta olhar para então. Aí sim veio então. Então, se f de x mais b for crescente, então, o que eu posso afirmar aqui? Ó, para eu avaliar uma função do primeiro grau, grau aqui 1, eu tenho que verificar quem? Quem multiplica x, que é o a. Então, o a for maior que zero, é crescente, menor que zero, é decrescente. Então, letra A. Beleza? Então, essas três questões aqui ajudam a fixar o conceito de função crescente e decrescente, no caso aqui, se for do primeiro grau. Nesse caso aqui, do segundo grau, nós vamos ver também futuramente, mas trabalhando aqui o conceito, quando nós temos na função quadrática, nós temos ali que o gráfico, ele for o a, aqui é o a, ax ao quadrado mais b de x mais c. Quando o a, tá? Quando a é maior que zero, a função ela vai ter a seguinte característica. Vou até pagar aqui para o gráfico aqui. A concavidade, se for maior que zero, será para cima. Se for menor que zero, será para baixo. Certo? E aí, a reta tangente, ela indica no ponto se a função é crescente ou decrescente. Então, em cada ponto daqui do gráfico, você vai ter uma reta tangente, se você pegar cada ponto aqui. Ela vai variar, ó. Entendeu? E aí, se ela ficar voltada para lá, como eu falei anteriormente, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima assim, você vai ter o quê? Que ela é crescente. Se for para cá, ela é decrescente. Certo? Aí temos aqui o seguinte, ó, é negativo, então tá aqui, ó, negativo para lá, é para baixo. Percebam que a função em qualquer ponto aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, a reta tangente vai estar para lá. E se for pegar daqui, a reta tangente vai estar botada para lá. Então, quando chegar nesse ponto aqui, ela ainda está para lá. Mas nesse ponto do meio aqui, ó, ela começa a mudar e vai ser aqui assim. Então percebam que enquanto ela for nesse sentido, ela é crescente, ó. Quando chegar aqui ela muda, ela passa a ser o quê? Decrescente. E esse ponto aqui é o ponto onde fica o vértice da parábola. Esse ponto é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Também será visto em função quadrática. Então, no menos b sobre 2a, o que nós teremos aqui? O valor daquele muda. Como está falando de x, qual o valor de x? Então, o x está aqui, ó, porque na coordenada temos o quê? X e y. Tá? Então, x vai ser isso e y vai ser isso aqui. X vai ser menos b sobre 2a e o y menos b sobre 4a. Então, nesse ponto, para x igual a menos b sobre 2a, ela é crescente. Chegou para cá, muda. Então, perceba o seguinte, olha. No eixo das abscissas, nós teremos aqui, ó, o valor do x, ele está indo para está aumentando aqui, ó. Nesse sentido, está aumentando. Como é que é menos b sobre 2a, aqui nesse ponto, ó, então para x menor, aqui, ó, x menor que menos b sobre 2a, ela é o quê? Crescente.
ela é crescente. Quem é menos b sobre 2a? Vamos lá, menos b. Aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. O b é o coeficiente de x, então aqui é 4. Então, menos b, menos 4, sobre 2a. O a está aqui, 2 vezes a. 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Isso aqui é igual a quê? É igual a 2. Então, aqui nesse ponto, o vértice, o x é igual a 2. Então, quando x for menor que 2, ó, que está à esquerda, a função é o quê? Crescente. Então, a resposta qual é? É a letra C. Pessoal, espero que tenha entendido aqui a explicação. Caso não tenha entendido com perfeição, dá uma parada, volta no vídeo, tenta entender de novo. Isso aqui é só a intenção aqui foi só ver o conceito de função crescente e função decrescente. Obviamente, na parte de função afim e a função quadrática, a gente também vai tocar nesse assunto também. Mas aqui eu quis dar uma pincelada e ajudar aí a ver o conceito e a trabalhar de maneira mais rápida no caso da função afim, apenas observando o coeficiente do a. Caso vocês tenham gostado, pediria aí que se inscrevesse no canal para ajudar o canal a crescer aí e a gente continuar esse trabalho. Caso tenham gostado também, curtem, compartilhem, façam seus comentários aí, suas considerações.